Está começando o programa Independência, a voz da recuperação, uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa FM 106,3. Honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade. Com vocês, Marco Melo. O programa Independência está chegando no ar. Muito obrigado. Temos aqui hoje dois convidados da Irmandade de Alcoólicos Anônimos, o seu Pedro. Qual que é o pseudônimo? Rodrigo. Rodrigo já esteve aqui, seu Pedro também. Seu Pedro também conhecido como Ligeirinho, ou também conhecido como Atestadinho da Tereza. Ô, seu Pedro, como é que tá, seu Pedro? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Beleza. E aí, Rodrigo, beleza também? Tudo bem, boa tarde a todos aí, aos ouvintes. Tamo junto. Domingo maravilhoso a todos aí. Maravilha, obrigado pela participação aqui no programa Independência, né? Estamos aí de novo, né? Maravilha. Vamos lá. Como vocês sabem, o programa Independência é um programa chamado A Voz da Recuperação. Falamos aqui sobre alcoolismo, sobre drogadição, também conhecido como dependência química. Falamos sobre codependência, falamos sobre dependência emocional. Damos uns giros nas Irmandades Anônimas aqui de Capivari. Falamos um pouco da literatura dessas irmandades, enfim, damos uma pincelada nisso que ficou descoberto como recuperação. Existe vida após as drogas, existe vida após o álcool. Essa é a mensagem do programa Independência. Hoje aqui na Rádio Alternativa, infelizmente nossa internet está com problemas. Não teremos então acesso à internet, então não posso receber os WhatsApp da galera. Hoje vocês podem falar aqui apenas pelo telefone 3417-1063. Daqui a pouco eu passo de novo todas as diretrizes aqui para poder participar do programa Independência, maravilha. Vamos começar com uma musiquinha aqui para a gente dar uma respirada, que chegamos agora no estúdio, né? Maravilha. Há 31 anos e 8 meses. Maravilha, parabéns. Que faz que eu não... Não é 31 dias não, né? 31 anos, né? Não, 31 anos e 8 meses. Nossa senhora, seu Pedro. Então, quer dizer, e o senhor bebeu só um pouco, né? Só um pouquinho. Eu comecei tomando uma pinguinha, eu tinha 4 para 5 anos. Aí parei, entrei na escola, tirei diploma, fui fazer o que eu gostava. Mas o que eu gostava mais era de beber. Fui beber também, né? E fui bebendo, casei bebendo, continuei minha vida bebendo. E bebeu durante quantos anos? Mais ou menos uns 30 e poucos anos mais, né? Então você está equivalendo o seu tempo de sobriedade com o seu tempo de pingaiada. Mais ou menos, eu não fiz a conta certinha ainda. Mas tá batendo. Se já não passou o tempo de sobriedade, anda beirando. Maravilha, parabéns. Seu Pedro, você sabe que na cidade hoje tem passeio de cavaleiro aí? Eu já vi um monte de cavaleiro aí andando montado num cavalo com um monte de latinha na mão. O senhor também foi um cavaleiro pingaiada? Nossa senhora, mas isso aí todo peão é bêbado. É muito Nem todo, seu Pedro. Deve ter uns que não bebem, não. É muito difícil uma peãozada quando é um rodeio que não tá com a latinha. Se ele não bebe, ele vai experimentar. Rapaz do céu. Isso é perigoso para quem tem a doença do alcoolismo, não é, seu Pedro? Muito perigoso. Aqueles que aguentam beber ainda vai indo, igual eu, bati no peito. Comigo não tem problema. Tomo uma garrafa, tomo 1 litro, tomo 2, tomo 3, 4, 5 e não faz nada. Mas só que não sabia que ela ia me levando pro fundo do poço conforme me levou. Eu fui no fundo do poço, mas graças a meu bom Deus, achei Alcoólicos Anônimos
que me tirou daquela sujeirão que eu tava, rapaz do céu, que eu não vivia mais. Nossa Senhora, seu Pedro. A coisa não é fácil, viu? E eu digo aos companheiros que gostam de tomar uma cervejinha, hoje ele toma uma, amanhã ele toma duas, depois da manhã ele toma três, ele tome cuidado, que isso aí vai tornar uma doença física, espiritual e mental. Só existe uma saída, Alcoólicos Anônimos. Beleza, maravilha. Eu acho que é. É o jeito que o senhor conseguiu parar de beber, né, seu Pedro? Fui macumbeiro, centro espírita, de todas as coisas, fiz tudo na minha vida. Quando falava assim, vamos parar de beber. Lá, eu ia, mas só que não parava. Eu ia num centro, numa comadre minha, então ela falava, traz um litro de pinga pro Zé Pilintra. Era Zé Pilintra, preto velho, Mãe Maria, tudo eles gostavam de uma rafa. Eu enchi o copo pra eles paravam na boca e eu bebi o resto. Quando terminava o trabalho dela, o litro de pinga já tinha ido. Porque nós tinha bebido tudo. Beleza. Seu Pedro, só dá licença um pouquinho, perguntar um pouco um negócio pro Rodrigo aqui. Pode. Rodrigo, seja bem-vindo, né? Quer dar boas-vindas aí para os nossos ouvintes? Fica à vontade, o microfone é todo seu. Eu queria fazer uma pergunta. Você também é aqui da cidade de Capivari, então já deve ter ido nos rodeinhos aí, né? Então, voltando ao assunto dos cavaleiros e das latinhas de cerveja, né? Às vezes umas bebidas mais fortes. Qual que é a sua experiência em relação a isso, Rodrigo? Seja bem-vindo. Opa, obrigado. Boa tarde a todos aí, aos ouvintes. Aos pais de família, aos pais que estão com os filhos no passeio de cavalo lá e tal. Esse programa é um programa bem educativo, Eu quando não estou aqui, eu estou na minha casa, estou ouvindo, porque ele só acrescenta. E quanto às experiências de rodeio, quem não teve, né? A gente, uma passadinha no rodeio, quem não curte cavalo, mesmo quem não curte, já deu uma passadinha, né? Porque festa é festa. Então, onde tem uma cervejinha e música, e mulher bonita, e aí a gente, todo mundo vai, né? Todo mundo gosta de uma festa, quem não gostou. Então, experiência de rodeio é você chegar bom e sair sem saber onde estava, né? Essa que é a experiência. Você vai, você chega lá e vou pra ver o show chegar é fácil, difícil é voltar, né? Vou ver, você vai pra ver o show e sai de lá sem saber quem é que cantou. É por aí, é assim. Essas experiências aí acho que são meio comuns, né? Porque no fim você acaba se envolvendo ali e ficando na conversa, na bebedeira, né? Muitas vezes, né? Não sempre, mas acaba passando batido, né? E sem contar depois que você pega o carro para ir embora, né, meu? E aí pode acontecer muita coisa, né? As coisas desagradáveis já aconteceu comigo uma vez. Eu tava voltando do rodeio aqui aqui embaixo no Ribeirão, né? Aí eu tive que... Tinha virado contramão a rua ali que desce do centro pro Ribeirão e como era de madrugada, eu tinha tomado umas e outras, né? Um monte. Aí a hora que chegou ali, eu tava com a minha namorada, né? Aí ela falou que eu tinha que virar e eu falei, não, eu já tava com a cabeça que eu ia reto, a contramão mesmo. Era só um pedaço que tem, de madrugada. Mas pra você ver como que é. Aí ela puxou o volante e ela pra um lado, eu tava indo pro outro e eu freio quase que entrou naquela esquina onde tira a carta ali. Nossa, ainda bem que não era condicionado. Subimos na calçada, mas não bateu e foi embora. Escapou de mais uma, né, meu? Mas é o que a bebida proporciona quando consumida em excesso. Se a gente tem uma certa dependência, a gente consome a mais do que deve, perde o controle e aí fica suscetível a esse monte de coisas que a maioria delas a gente não percebe nem que passou, né? A gente passa batido e não percebe. Por isso que falam que anjo da guarda de Pinguço trabalha dobrado, né?
Você sabe que eu tô aqui com aquele livro que eu vivo lendo pra galera aqui, da doutora Maria Luísa Bernardo, psicóloga, o que é dependência química. Tem uma pergunta que eu achei interessante aqui. Ela fala assim, ó: a dependência química evolui de forma diferente para alcoolismo e outras drogas? Quais são as diferenças? É uma boa pergunta, que a gente fala bastante de uso de droga aqui no programa Independência e falamos também bastante de alcoolismo. Só que existe uma diferença em relação à síndrome da dependência química dessas duas substâncias. Ó, o conhecimento técnico científico de que se dispõe atualmente indica que o dependente possui predisposição ao desenvolvimento da síndrome. Cada indivíduo possui particularidades biopsicossociais e um equilíbrio neuroquímico único, que podem torná-lo mais ou menos suscetível à dependência. A natureza e a evolução da dependência química, do ponto de vista da síndrome emocional, é praticamente a mesma para toda e qualquer substância psicoativa. O período, portanto, de evolução e instalação da doença depende de uma série de variáveis, como, por exemplo, idade, a droga escolhida, graus de sensibilidade do organismo da pessoa, entre outras. Com certeza, o álcool causará uma devastação maior na vida de um adolescente do que na vida de um adulto, devido à imaturidade global deste organismo. Assim como o crack provocará sintomas mais rapidamente do que o álcool, em virtude da maior potencialidade da droga e de seu impacto no cérebro dos usuários. Aqui o programa Independência, a voz da recuperação. Muito obrigado pela sua sintonia. Pedimos desculpa, né, pela nossa falta de conhecimento, né? A gente tenta falar da nossa experiência e trazemos alguns convidados de fora, e eu leio bastante coisas de literaturas, tanto da Irmandade como literaturas científicas que tratam do assunto dependência química e álcool. Maravilha. Chorão do Charlie Brown também foi uma vítima da dependência química, que partiu muito mais cedo do que gostaríamos, muito mais cedo com certeza que sua família gostaria, e até muito mais cedo que ele mesmo gostaria. Ou seja, a gente adianta a nossa morte se a gente optar por esse caminho do uso de álcool e droga. Muito cuidado é pouco ainda para quem tem a doença do alcoolismo, ou então a doença da dependência química, também conhecida como adicção. Já que estamos falando de adicção, vamos falar de Narcóticos Anônimos. Narcóticos Anônimos é uma irmandade de homens e mulheres para quem as drogas se tornaram um problema maior. Esse é o enunciado, né, do Narcóticos Anônimos. Eles fazem reuniões semanais aqui em São Paulo. Agora estamos com mais uma reunião de NA aqui em Capivari, pessoal. Exatamente. Então, se você acha que tem, ou se você acha que tem problema com álcool e droga, ou então você tem dúvidas se tem problema com álcool e droga, tanto faz. NA está lá para ajudar todo mundo que tiver ou pensa ter problemas com álcool ou drogas. Então, procure Narcóticos Anônimos, reuniões segundas-feiras, quartas-feiras e sábados às 20 horas na rua André de Melo 286. Em Capivari também temos Alcoólicos Anônimos, reuniões terças-feiras femininas. Só pode mulher na terça, viu, pessoal? Não adianta ir os marmanjos lá na terça-feira, que não é legal. É claro que vai ser bem recebido, se for uma pessoa que não conhece a Irmandade, obviamente. Mas aberto para todos os públicos, reuniões quartas-feiras, quintas-feiras, sextas-feiras e domingos. Na quarta, quinta e sexta às 20 horas e aos domingos às 9 horas da manhã, ali na rua André de Melo 286. Maravilha, hoje temos reuniões do Naranon, hein? Daqui a pouco, Dona Maria, a gente brinca com a senhora, né? Daqui a pouco, a senhora, o lugar que a senhora tem que estar é lá em Narcótico não, desculpa. Nas reuniões familiares Naranon. Reuniões quintas-feiras às 20 horas e reuniões domingos. Daqui a pouco, hein? 15 horas na rua Doutor Adolfo Stein, número 480, na sede da AVCC.
Essa é a Rua do Fórum. Pode aparecer lá, que vai ser bem recebida pelas companheiras e pelos companheiros dos grupos familiares Naranon. Já já a gente fala de outras reuniões que tem aqui em Capivari. Vou voltar ao vivo aqui no estúdio com meus dois convidados, seu Pedro e Rodrigo. Seu Pedro, me conta uma coisa. Você já falou que foi cavaleiro, boiadeiro, cachaceiro. Bebo. É verdade que você só tomava na guampa de boi? Nós trazia, quando transportava boi, Mato Grosso, Goiás, Minas, para todo lado que o patrão comprava boiada, trazia, nós estávamos viajando. Então, no burro de carga ia 2 garrafão de 5 litros. Nós virava a guampa, na guampa de boi e tomava aquela guampa cheia toda vez. Então, quer dizer que foi criado na pinga. Aí depois, quando eu mudei aqui para o estado de São Paulo, para parar de beber, praticamente mudei para parar, mas só que não parei, continuei. Entrei trabalhando em fazenda, aí não tinha mais transporte de boi, eu só tirava leite em fazenda, né? Ultimamente, não tinha tempo de eu vir na cidade, eu ia no Bianchini, no engenho de pinga aí, comprava 100 litros por mês e tomava 100 litros durante o mês. 100 litros? 100 litros. Meu Deus. Nossa senhora, você... Eu abri um garrafão cedo, quando era de noite eu virava numa garrafinha de meia e ia tarrafiar no tanque ainda, rapaz. Seu Pedro, você sabe que você bebia mais álcool do que a minha Paraty 1.8 que eu tinha, hein? Que eu não gastava 100 litros de álcool por mês na minha Paraty 1.8, pô. Pois é, mas agora eu não tomo 2 litros de água no dia. Eu encho um garrafãozinho de água de 2 litros, não tomo no dia. E tomava 5 litros de pinga. É mole? E não é por contar vantagem, só que no fim deu que não deu. Eu não tenho osso na cabeça que foi arrancado devido à pinga. Abriu um buraco na cabeça, né? Abri um buraco na cabeça. O médico mandou, fiquei 90 dias na UTI, mandou trazer em casa para morrer. Só que eu não morri. Ele deu um atestado para não vender pinga para mim. E aí... É por isso que você chama atestadinho da terra? Eu aí passei um ano sem beber, não aposentava, voltei a beber. A Tereza pegou e levou aquele atestado em todas as vendas, todos os mercados. Boteco. Boteco. Todo lugar. Aí eu ia comprar uma pinga, assim, o atestadinho da Tereza. Aí eu peguei apelido de atestadinho da Tereza, rapaz. Esse é o Pedro, hein? A situação não é boa, não. Mas graças a Deus, 31 anos. ano e 8 meses que eu não precisa mais de pinga para viver. E vivo a mesma coisa, melhor que ela. A única coisa mais boa que eu já fiz na minha vida foi ter parado de beber. Maravilha. Parabéns. Beleza. É isso aí. Muito obrigado. Daqui a pouco, seu Pedro, eu vou querer conhecer uma história que eu conheço já, né? Mas eu quero que os ouvintes também conheçam a história de quando você fez uma reunião de AA lá no inferno. No céu. Primeira mão. Em primeira mão aqui para os nossos ouvintes, fiquem sabendo que o seu Pedro já esteve em coma. E nesse coma ele teve uma parada cardíaca e ficou 2 minutos morto. O coração dele parou por 2 minutos. Nesse tempo ele viajou até o céu e viajou até o inferno. Daqui a pouco vocês vão conhecer essa história a fundo. E ele fez uma reunião lá no inferno com o próprio capeta. Tá pensando que o seu Pedro não é fraco, não. Muito obrigado por saber essa história. Daqui a pouco a gente vai conhecer a história da reunião de AA no inferno. Ai. Daqui a pouco a gente volta, então. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação.
Ligue agora e peça sua música, mande seu abraço e tire suas dúvidas. 3492-3717 ou pelo WhatsApp 99650-1063. O programa Independência é uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e também do Grêmio da Rádio Alternativa FM 106,3 MHz. Nós somos a ZYM 779. Transmitimos aqui dos altos da rua, da Avenida do Rio Branco. Estamos aqui no alto da Rio Branco, vocês conhecem aqui o estúdio. Quem quiser também chegar, pode chegar aqui, hein? A gente coloca a galera no microfone aqui, hein? Falar de álcool e droga é com nós mesmo. Maravilha, vou abrir aqui os microfones dos companheiros. Seu Pedro, agora chegou a hora. O pessoal deve estar curioso lá pra saber que história é essa de reunião do ar no inferno, rapaz. Essa eu quero saber. Bom, então vou começar. Eu, há 2 anos e pouco, eu fui operado do coração. E aí operaram a via aórtica, operaram as válvulas do coração e tiraram. Aí deu um problema que tinha banha no coração, na capinha do coração, estava tudo cheio de banha, de tanta gordura que eu comia, né? Aí foi preciso rapar aquilo lá tudo, operou tudo bem. Mandaram para UTI. Minha tia veio embora, daqui a pouco deu uma parada em mim. Os médicos ligaram para ela para ir, que tinha lá uma parada cardíaca, ela capaz de não voltar, né? Aí só que nesta hora eu fui até o inferno. Cheguei lá, encontrei o Dema lá, cabeludo, barbudo, e eu bati um papo com ele, falei, ô Dema, pode fazer uma reunião do AA aqui? Ele falou, pode, já puxei uma cadeira, já apareceu uma cara lá do inferno lá, fiz uma reunião, rezei a oração da serenidade lá pra eles, né? Boa. Aí o Dema entrou lá no muquito dele. Porque ele tava todo cabeludo, né? Entrou lá dentro, quando ele voltou, barbinha cortada, cabelo cortado, falou assim, não, eu não bebo, não fumo mais, eu frequento Alcoólicos Anônimos. Falei, então tudo bem, Dema. Mas só que foi rápido, já voltei pra pedir água outra vez, que o que eu fazia era pedir água, porque meu rim tinha parado. Então né? Seu coração voltou a beber e aí acabou a reunião, você estava no meio. Então quer dizer que o Dema, como o senhor fala, o Dema tava todo zoado lá. Tava fumando, tava com um copo na mão, tava barbudo, tava cabeludo, bêbado. Aí você falou de AA, ele já correu lá dentro, fez a barba, voltou com o cabelinho preso, bonitinho, e falou que parou de beber. Parou de beber e frequentava Alcoólicos Anônimos. Olha, já temos informação de que até o demônio parou de beber com AA, viu? Aí, nisso, eu voltei na terra outra vez, né? Voltei lá para o meu corpo outra vez e comecei a gritar água. Mas foi 2 minutos, outra parada. Aí fui no céu. Sei que ela no céu, que tem 2 companheiros do AA que já faleceram. Já faleceram. Um faz um bom tempo, o outro faleceu recentemente, faz 1 ano e pouco. Aí eu encontrei os 2 lá, todo bonitinho, todo casado, mas só que Jesus Cristo não apareceu lá pra mim ver ele, não. Apareceu os companheiros do AA que tinham falecido já. Mas o Jesus Cristo não vi, não. Porque que eu vou falar que eu vi Jesus Cristo, estou mentindo, então não vi ele. Você não mereceu ainda, calma. Não mereci nem ver ele, nem a presença dele. Tá bom. Aí voltei pro corpo outra vez, fui pedir água, gritar água. Aí gritei água 1 mês inteiro, que meus 2 rins tinham parado e não funcionava mesmo, e só injeção. Falou, se não funcionar, vai ser preciso fazer hemodiálise nele, né? Nossa, seu Pedro. Aí foi no rim, voltou a funcionar, voltei a tomar água outra vez, pronto. E voltei na boa.
voltei para casa, estou bem, graças a Deus. Maravilha. Então, Muito obrigado. obrigado a você, seu Pedro. Você vê que através do programa de AA, seu Pedro, que gosta tanto dessa irmandade, que ele frequenta há 31 anos e 8 meses. Parabéns. Ele já, quando ele teve esse problema de saúde, ele teve uma parada cardíaca. Isso aí é muito sério, né? É o que os médicos chamam de experiência de quase morte. Então, muitas pessoas nessas experiências de quase morte realmente veem coisas, entram em túneis. E no caso do seu Pedro, ele esteve tanto no inferno, fez uma reunião de AA, curou o demônio e depois ele foi para o céu e encontrou os companheiros lá. Olha que história bacana, sabia que vocês iam gostar. Companheiro Rodrigo. Oi. Conta mais um pouco aí da sua história, companheiro. Vou deixar aberto o seu microfone aí, fica à vontade. Bom, a história do seu Noel não tem nem o que falar, né? Ela é emocionante, né, do seu Pedro? É emocionante, seu Pedro. Aí, o que eu queria dizer aqui é que as histórias são mais diversas, né? A gente frequenta lá a Irmandade e os depoimentos, né? Eles realmente são reais, né? São todos depoimentos reais, não tem nenhuma ficção. E eles emocionam demais a gente, né? Os depoimentos dos nossos companheiros, eles fortalecem a gente muito, que por mais que a gente repita uma história, ela vai tocando o coração do outro companheiro sempre de uma maneira diferente, né? Porque conforme o estado de espírito que a gente está mais ou menos renovado naquele dia da reunião, a gente consegue entender de uma maneira ou outra aquela mesma história. Então isso pra gente faz um bem enorme, sabe? É um conselho que o pai às vezes não conseguiu dar pra gente, né? Ouvir um depoimento de um companheiro que está há tanto tempo, né, seu Pedro, lá na Irmandade, é uma honra para mim tá ouvindo. Quando eu ouço os depoimentos do senhor, me fazem muito bem. E eu tô lá há 4 meses e meio já na Irmandade. Parabéns. Obrigado. Eu sou muito grato, né? A Irmandade foi a Irmandade de AA foi uma solução que chegou de mansinho para mim e não me obrigou a nada. E foi uma coisa muito, muito assim, sutil, né? Na mudança que eu tive que ter. Tá certo que não é uma coisa fácil, a gente sabe que não é qualquer dependência, ou mesmo você falar que vai comprar alguma coisa e não compra, você tem que ter um emocional bem acertado para não se prejudicar emocionalmente por causa de uma certa dependência mesmo, de não sendo química, sendo de outras coisas, né? E o AA, nessa parte do álcool e das drogas, para mim ele fez muito bem, assim como para muitos companheiros que frequentam lá. As minhas histórias hoje elas voltaram, elas saíram do âmbito sombrio que eu vivia, né? Um âmbito escuro, uma vida sem luz, né? Um caminho sem luz no fim do túnel, né? Um caminho escuro para um caminho bem iluminado agora, né? Que eu me sinto uma pessoa muito iluminada graças ao grupo. E eu queria falar aqui para quem está passando por alguma dificuldade na vida, né? E está percebendo isso, que não se acanhe, como eu me acanhei antes de entrar para a Irmandade, que vá na reunião, nessas datas que o nosso companheiro aqui está falando aqui, e que frequente uma reunião pelo menos uma vez e não tire a conclusão da primeira reunião, porque a gente, quando está no começo, a gente está muito inseguro e a gente não pode tomar decisão de nada. Só que eu falo para os companheiros aí que tiverem com alguma dificuldade, que procure, porque o encaminhamento lá é muito bom, e a gente, se tiver um pouco de perseverança e seguir um pouquinho as regras da vida praticamente,
importante, né? Que é o que a OA exige, é uma regra para a gente viver, a gente consegue se dar bem. É o que eu desejo a todos aí. Maravilha. Muito obrigado. Obrigado. Já que estamos falando de AA, eu estou aqui com o livro Os 12 Passos e as 12 Tradições de Alcoólicos Anônimos. Engraçado que ele já começa assim no prefácio, ó. Alcoólicos Anônimos é uma irmandade mundial de mais de... Aqui ele está falando de uma estatística de 94. Hoje os números já são bem maiores, então estima-se que tem mais de 1 milhão de homens e mulheres em todo o mundo unidos a fim de resolverem seus problemas comuns e ajudarem seus irmãos sofredores na recuperação daquela velha e desconcertante que é doença chamada alcoolismo. O programa de AA é composto de 12 passos e 12 tradições. Também tem os 12 conceitos para serviços mundiais, mas aqui nesse livro tratam-se dos 12 passos e das 12 tradições. Os 12 passos consistem em um grupo de princípios espirituais em sua natureza que, se praticados como um modo de vida, podem expulsar a obsessão pela bebida e permitir que o sofredor se torne íntegro, feliz e útil. Já as 12 tradições dizem respeito à vida da própria Irmandade, delineiam os meios pelos quais mantém sua unidade e se relaciona com o mundo exterior, sua forma de viver e desenvolver-se. Embora os ensaios que se seguem tenham sido escritos principalmente para os membros de AA, muitos amigos opinam que podem despertar interesse e encontrar aplicação mesmo nos que não são da Irmandade. Esse é o pedaço do prefácio do livro Os 12 Passos e as 12 Tradições de AA. Uma história que eu sei que o senhor já contou, eu já ouvi essa história, mas os ouvintes ainda não sabem. Com quantos anos você tomou o seu primeiro gole? Eu tinha de 4 para 5 anos. Nossa Senhora! Aí... Imagine beber com 5 anos de idade, gente. Não tinha 5 anos. Aí eu bebi até os 7 anos. Mas como foi esse negócio de beber aos 5 anos de idade, seu Pedro? Porque o finado meu pai arrumou um cunhado dele, meu tio, para trabalhar no sítio. Eu morava, era a 10 quilômetros da cidade, né? Mas ele, todo sábado, ele recebia o pagamentinho da semana, ia na cidade fazer comprinha e comprava um litro de pinga. Eu lembro até a marca da pinga e a cor do litro. Era São Jorge, o litrinho branco. E ele tomava uns gorobas dele lá, e eu ia lá, ele ponhava uma xicrinha pra mim. Eu tomava umas 4, 5 xicrinhas lá, já saía caindo, né? Mas também com 5 anos de idade, 4, 5 xicrinhas já é um monte. É um monte. Então, nessas alturas, eu cortei o braço buscando o cavalo no pasto, lá que foi da água, passou no varal de arame, eu rosquei, arrebentou a veia. Meu pai levou eu para costurar aquilo lá. Arrebentou a veia, arrebentou. Sangue para tudo quanto é lado. Nossa Senhora. 5 anos bêbado, chegando no hospital. 5 anos bêbado. Aí chega lá, o médico falou para ele, Vicente, mas esse menino não tem 5 anos de idade, já bêbado desse jeito. O meu pai falou assim, mas só se eu matar ele, porque eu não compro pinga para ele beber, mas ele bebe na casa do meu cunhado, fazer o quê? Bom, nisso, passou uns 15 dias, ele vai vacinar porco e eu vou lá ajudar. Bêbado outra vez, né? Porque todo dia sábado eu ficava bêbado, né? Bêbado. Passou um porquinho, eu fui pegar, cortou a veia outra vez. No mesmo lugar? Um pouquinho pra cima. Ai, meu Deus do céu, seu Pedro. Leva eu lá em Tabaracá outra vez pra costurar aquela veia. O mesmo médico falou, Vicente, mas bêbado outra vez? Meu pai falou assim, mas é toda semana ele fica bêbado assim. E lá não fala água, lá fala bêbado mesmo, né? Toda semana ele fica bêbado. E eu costurei aí.
ele saiu do sítio. Meu pai gostava de tomar um ferro-quina, né? Comprava um litro de ferro-quina e eu ia lá e bebia tudo. Quando ele ia procurar o ferro-quina, cadê o ferro-quina? Ele falou, você bebeu tudo? Não. Eu falei, não bebi. Quem não bebeu o quê? Aí ele parou de comprar ferro-quina para modo eu parar. Aí parei, entrei na escola, tirei diploma do 4º ano, fui fazer o que eu gostava, lidar com boi, né? E aí foi aonde que foi o boi com corda e tudo, rapaz. O patrão era bêbado igual eu também. A pianzada tudo bebia. Então ele comprava 2 garrafões de pinga e ia no burro de carga. Quem não sabe, burro de carga é o que carrega a compra da gente para fazer, né? Quando viaja na comitiva, nas comitivas. Ele vai na frente lá com o burro carregadinho de mercadoria, chega nas posadas, o cozinheiro já faz a comida, tudo, né? Entendi, seu Pedro. Então, ó, 5 anos de idade, seu Pedro tomou o primeiro gole. Eu achei isso impressionante porque é o seguinte, a minha querida esposa Maria, linda, um beijão pra você, deve estar me ouvindo também. Ela vai fazer aquele concurso pra... como é que chama aquele negócio, rapaz? Que estuda o ECA, né? Que é do adolescente, das crianças e do adolescente, né? Pra fazer parte lá da... Esqueci o nome do negócio lá, mas eu sei que ela tá estudando bastante. Ela bota lá no YouTube os professores falando sobre os direitos das crianças e dos adolescentes. E você sabe que hoje em dia, graças a Deus, hoje em dia a gente tem o ECA para preservar a integridade física, mental e espiritual das crianças. Um pai que permitisse que uma criança bebesse com 5 anos de idade, hoje vai pra cadeia, viu, seu Pedro? Hoje vai. Seu pai naquela época não existia esse entendimento que tem hoje em dia. Então o nosso ouvinte que tá falando, nossa, ele deve estar impressionado mesmo, com 5 anos de idade, não pode criança beber, né? E não pode mesmo, viu, pessoal? Mas isso é... Se os órgãos competentes pegarem um pai ou uma mãe permitindo que uma criança de 5 anos beba, principalmente cachaça, meu Deus do céu, hoje em dia dá cana, viu? Então vamos ficar de olho nas nossas crianças e nos nossos adolescentes, eles não podem beber. Só se pode vender bebidas alcoólicas no Brasil, só é permitido a partir dos 18 anos. Só informação para o pessoal ficar, né? Putz grila, 5 anos de idade, seu Pedro já tomando uma. Não é fácil não, doença do alcoolismo, viu? Isso é 65 anos atrás. Né? Então, eram outros tempos. Conselho tutelar, nossa, minha mulher deve estar com as orelhas. Nossa, eu que tô com as orelhas vermelhas, eu não lembrava o nome. Ela tá prestando para conselheira tutelar. Desculpe, hein, meu amor. Agora eu lembrei. Então, os conselheiros tutelares, se forem avisados de um absurdo desse, hoje em dia, o negócio, o bicho pega, né? Porque ela tem que encaminhar os pais para os órgãos competentes. Claro que um conselheiro tutelar não tem poder de polícia, mas ele pode acionar, né, os órgãos competentes, o Ministério Público, enfim, né? Não se pode vender, nem dar, nem emprestar, nem deixar que uma criança beba, de criança e adolescente, hein? E isso também faz me lembrar que eu vivo andando na praça ali aos sábados, aos domingos, e eu vejo muitos adolescentes claramente com menos de 18 anos, com um copinho na mão, com garrafinha colorida na mão, aquelas bebidas coloridas que tem hoje em dia, às vezes garrafas grandes na mão, né? Molecada bebendo muito cedo, né? E isso me preocupa muito, porque, como eu acabei de ler aí no livro que é Dependência Química, o cérebro e o corpo do adolescente ainda não está completamente formado. Então o efeito de álcool e droga num adolescente é muito mais devastador do que num adulto. Então muito cuidado, mães e pais, com o que os seus filhos andam bebendo aí na praça, hein? Vamos vigiar mais, vamos deixar os moleques pelo menos mais bem informados. E esse é um dos
princípios do programa Independência. Informar as pessoas dos perigos e de como funciona o alcoolismo e a drogadição, dependência química e ou dependência emocional. Maravilha! Daqui a pouco, no próximo bloco, vamos conversar mais um pouco com os nossos convidados. Engraçado, eu estava aqui dando uma olhada num livro aqui, um livro oficial de Alcoólicos Anônimos, que a gente chama lá de livro verde, que é o Levar Adiante. Perdão, é um livro bem bacana, é um livro grossão, rapaz, 447 páginas, muito legal. E ele conta a história do cofundador do AA, doutor não, né? Ele não era doutor, mas ele era especialista na bolsa, era economista, sei lá o que era. O Bill, né? O famoso Bill Watson. Ele, americano, né? Onde foi fundado os Estados Unidos, lá a Irmandade de AA. E eles contam várias histórias bacanas nesse livro, vale a pena ler, hein? Eu tô lendo esse livro, gosto bastante desse livro. Eu tô citando ele porque ele está falando, neste livro ele está falando do livro grande de Alcoólicos Anônimos. Esse livro que também está aqui na minha mão chama Alcoólicos Anônimos. A Irmandade de Alcoólicos Anônimos se chama Alcoólicos Anônimos graças ao nome desse livro. Ele foi lançado em 1939. Olha só quanto tempo que o AA já está salvando vidas aí, né? E ele foi já eleito por várias pessoas como um dos livros mais influenciantes do século XX. Inclusive o Papa João Paulo II uma vez mencionou isso, que ele considerava o livro azul do AA, o livro Alcoólicos Anônimos, ou então o livro grande, como é chamado lá na Irmandade, de um dos 100 livros que mais influenciaram o mundo do século XX. Olha que bacana. É um livro muito, muito, muito espiritualizado. Ele foi escrito pelo próprio Bill e pelo Bob, Dr. Bob, que era médico lá nos Estados Unidos, em Ohio, na cidade de Akron. Exatamente. Dr. Bob e o Bill fundaram Alcoólicos Anônimos. E o doutor, teve um médico que falou sobre esse livro aqui, quando ele foi lançado lá em 1939, ele falou isso aqui, acho que em 1939 mesmo, Dr. Henry Emerson Forsyth. Este livro extraordinário merece cuidadosa atenção de qualquer pessoa interessada no problema do alcoolismo. Sejam as pessoas vítimas, amigos de vítimas, médicos, religiosos, psiquiatras ou assistentes sociais. E existem tantas pessoas assim. Este livro lhes dará, como nenhum outro tratado conhecido por este crítico, uma visão interna do problema enfrentado pelos alcoólicos. Os vitrais de uma catedral gótica não são a única coisa que se pode realmente ser vista pelo lado de dentro. O alcoolismo é outra coisa assim. Todas as visões do lado de fora são nebulosas e incertas. Só quem já foi alcoólico e escapou dessa servidão pode interpretar esta experiência. Olha que legal. Um médico falando do livro de Alcoólicos Anônimos. E realmente, só quem viveu sabe, né? É difícil para alguém que não tem o problema do alcoolismo dentro dele mesmo falar sobre alcoolismo. Temos muitos especialistas que estudam isso e tal, vão falar visão médica, vão falar, se for um clérigo, vai falar visão espiritual, religiosa, enfim, várias pessoas podem fazer tratados sobre o alcoolismo, porém, só sentiu na pele quem é, né? E quem sentiu na pele e quem tá aqui com a gente hoje, que é o seu Pedro e o Rodrigo, que também fazem parte lá de Alcoólicos Anônimos. Seu Pedro, me conta uma história aí. Parece que uma vez você estava meio pingaiado, estava montado num cavalo brabo, e aí você acabou entrando em cima de um poço e caiu lá no fundo do poço. Que história é essa quando você foi pro fundo do poço? Mas não foi no fundo do poço do alcoolismo ainda não. Ele foi no fundo do poço literalmente montado num cavalo. Que história é essa, seu Pedro? Essa história, o cavalo não era choco, o cavalo era de lida. Eu tava atrás de um boi, então no meio do matagal. E eu atropelava o cavalo acima, que eu era peão mesmo, então foi indo.
Só que o boi teve sorte, ele bateu a mão de um lado da beira do poço e pulou do outro lado, passou. Mas o cavalo não teve a mesma sorte. Bateu na beirada do poço por lá de dentro e desceu dentro do poço. Ali desceu aquela paulaiada tudo em cima de mim e eu descia montado a cavalo. Do jeito que a sorte minha, que Deus, que eu acho que Deus sempre, todas as minhas borragens, Ele me protegeu mais dessa vez. Descia montado no cavalo e a paulaiada só arranhou um pouco o braço. Não acertou sua cabeça. Não acertou a cabeça igual que acertou do meu neto que morreu. Ah, seu neto morreu assim? Morreu, mas só que não foi montado de cavalo. Ele trabalhava, ele cortava a árvore na cidade lá no Mato Grosso, na divisa do Mato Grosso, e ele foi cortar uma árvore. E a árvore tinha um galho seco em cima e desceu aquele galho e bateu na cabeça dele, bateu e fundou. Nossa, e ele mas já era. Caiu na hora, lá em uma cidadinha pequena, levaram para a cidade, mas não deu para estancar o sangue mais, morreu, perdeu todo o sangue. Eu tive essa sorte que não aconteceu isso, mas aí a peãozada encontraram eu lá, laçaram, desceu o laço lá embaixo, eu amarrei o arreio, subi o cavalo, ficou lá, morto. Ai, ai, ai. E eu só salvei porque Deus não quis que eu morresse. Então, essa é a minha vida de peão que eu já passei na minha vida, muitas e outras que eu já passei também. Um dia lá no Mato Grosso, a boiada estourou numa balsa que tinha uma ilha lá dentro do Rio Mato Grosso, e a boiada estourou e nessa hora amargo, o peão tem que ser peão. Eu joguei o cavalo em cima do gado, o cavalo caiu no rio e foi nadando, foi indo, o cavalo afogou, morreu afogado. E a sorte minha que tinha um barco, encostou, eu peguei o barco e... Cada história, hein, seu Pedro? Essa foi a história do seu Pedro, que já participou de muitas cavalgadas por esse Brasil afora. E geralmente sob efeito, né? Tomando uma na guampa. Nossa senhora, sob efeito do álcool. Tá bom. Vou perguntar agora pro meu amigo Rodrigo. Rodrigo, oi. Tirando o álcool, você me disse que também já foi usuário de outras drogas e que isso não deu certo para você. Como é que foi essa experiência? Tirando o álcool, né? As outras drogas, né? Que a gente chama de química às vezes, né? Também não deu certo isso aí, Rodrigo? Na verdade, no meu ponto de vista agora que eu estou conseguindo ver, né? Claro, porque antes a gente acha que tudo é uma experiência que nunca dá certo, né? Não tem nem como dar certo uma experiência dessa. A gente vai mesmo pela curiosidade, né? E aí vai mexendo com o emocional e vai se aprofundando, mas é uma experiência nada satisfatória que a gente tem na vida, né? E na verdade a gente tem que voltar, porque todo adicto, antes de ser um adicto, ele é um alcoólatra, né? Ele começa o uso de outras drogas, substâncias ou remédios, química, algum tipo de química, depois que ele se torna um usuário de álcool, porque o álcool abre a porta para todas as outras drogas, eu acredito, né? Como cigarro, qualquer outro tipo de coisa, porque você se acha menos dependente, né? Mais livre para tomar as decisões, e aí a gente acaba, que nem no meu caso, eu acabei me excedendo, né? E pelo tomar o gosto
por essas coisas, a gente acaba se tornando dependente e dependente, o próprio nome está dizendo, né? A gente já não faz mais aquilo que tem vontade, né? A gente se torna escravo daquela substância e aquilo prejudica muito, me prejudicou demais. Inclusive a palavra adicto vem, né, do inglês, que chama-se escravo. Adicto, a origem da palavra é escravo mesmo, né? Então quando a gente fala que é adicto, o cara é escravo da droga, né? Ou escravo de alguma substância. Muitas pessoas hoje em dia, eu vejo uma avó, eu tive uma experiência, né? Eu fui, como eu faço o programa Independência, muitas pessoas acabam associando a minha pessoa com recuperação e tal. Eu recebo ligações de pessoas pedindo ajuda, alguns, né, algumas com envolvimento de droga, onde pode arrumar uma internação, qual seria a melhor, porque não é sempre que a internação é a melhor solução. Em alguns casos a internação funciona, outros casos não. Em alguns casos é melhor você procurar só a Irmandade, enfim, né? Eu recebo muitas procuras de ajuda assim, né? E uma neta, olha só, geralmente é uma avó que procura ajuda para neta, né? Nesse caso aí foi ao contrário, uma neta que me ligou pedindo ajuda para a avó dela. A avó dela, depois dos 60 anos, perdão, perdeu os 2 filhos, entrou num quadro depressivo, foi prescrito para ela tomar Rivotril, Citralina, né? Rivotril, e ela começou a tomar Rivotril, só que isso já faz 10 anos. E aí ela acabou aumentando muito a dosagem, fazendo do jeito dela, acabou se tornando adicta por Rivotril. 10 anos de uso, hoje em dia ela não está conseguindo mais ficar sem o Rivotril e não quer saber de diminuir, não, e acha que não tem problema. Então tem todos esse quadro, porque a pessoa é idosa, é uma pessoa idônea, né? Pessoa conhecida na cidade, enfim, né? Uma pessoa, né, da alta classe, e não admite que é adicta, porque na verdade ela é uma adicta, né? E não quer internar, acha que não tem problema, etc e tal, né? Porque é difícil admitir. E o primeiro passo das Irmandades é esse: se você não admitir que você é um adicto, que você tem problema com droga, você não consegue ficar limpo, né? E eu sugeri para ela conhecer, né, as Irmandades e tal, né? Para ela seria mais aconselhável Narcóticos Anônimos, né? Mas ela não tá querendo chegar, né? Quem sabe ela chega um dia. Eu queria tomar a palavra. A dependência, ela não escolhe, na verdade, né, classe social, ela não escolhe nível social, não escolhe cor, não escolhe raça, não escolhe nada. A pessoa fica dependente e ela se torna escrava, né? A adicção, a pessoa se torna uma escrava, e aí eu acredito que essa depressão que a pessoa vai entrando sem ter um socorro de um familiar ou uma pessoa próxima a ela vai se agravando e a pessoa leva a pessoa a tomar as atitudes dela. Então, uma pessoa mais idônea, né, nesse caso, ela, como não teve o acesso que a gente mais jovem teve em cima das drogas, né, no caso, ela parte pro remédio, porque ela acha que é uma droga lícita, né? E como é uma droga lícita, o remédio, mas pode fazer tanto mal ou mais mal do que qualquer outra droga, né? Então é uma coisa bem complicada, né? É verdade, companheiro. Ó, você sabe que aqui no livro O que é Dependência Química tem uma outra pergunta que fizeram para a doutora Maria Luísa Bernardo. Olha só que legal. Delírios e alucinações são comuns em dependência de drogas? Por que ocorre? Ela responde a essa pergunta, né? Porque muita gente fala, nossa, mas o rapaz estava delirando no meio da rua, né? E realmente existem algumas pessoas que deliram mesmo, né? Esses quadros são comuns quando a síndrome da dependência química encontra em estágio adiantado.
surgem durante a síndrome de abstinência aguda, devido à adaptação do organismo aos altos níveis de ingestão de certas substâncias psicoativas, como, por exemplo, álcool, e a redução voluntária ou programada destas substâncias. Na vigência deste quadro sintomático, a pessoa fica muito agitada e assustada com o que está ocorrendo, chegando muitas vezes a ver bichos e monstros andando nas paredes do quarto e outros quadros bizarros. Eu conheço vários casos aí de alucinação, né? Até eu vi um meme outro dia ali no Facebook que eu compartilhei lá no grupo de Alcoólicos Anônimos lá do Face, que tá o rapaz assim, abaixadinho na privadinha assim, né? Ai, que bom, né? Aquele cogumelo que eu tomei não deu alucinação. Aí no outro quadro ele tá também abaixadinho, mas ele não tá no banheiro. Ele tá no meio da rua assim, ó. A alucinação dele é que ele tava no banheiro, mas ele tava no meio da rua e todo mundo apontando pra ele assim. Ainda bem que eu não tive alucinação e tava no meio de uma alucinação fazendo cocô no meio da rua, né? Nossa. Então é um problema sério. Cuidado com o chá de cogumelo, hein, galera? Com chá de cogumelo alucina mesmo, hein, filho? Vai, não volta, né? Não volta, tem gente que não volta mais. Vamos ouvir. Legal, voltamos aqui dos estúdios da Alternativa FM. Esse é o programa Independência, a voz da recuperação. Voltamos aqui, estamos com o seu Pedro e com o Rodrigo, membros de Alcoólicos Anônimos, contando suas histórias aqui. Altas histórias, hein, cara? Vocês são fogo, viu? Vocês também tomaram umas 2 ou 3 na vida já, hein? Legal. Seu Pedro. Pronto. Eu sei que o senhor tem várias histórias, né? Mas me conta uma... Porque teve uma fase da sua vida que porque você não conseguia mais trabalhar, né, seu Pedro? Ah, não. Daí não conseguia mais assinar carteira e tal, aquele negócio do NPS que você falava e tal. Mas aí teve uma época que você começou a catar reciclagem, é isso mesmo? Foi. Você bebia nessa fase aí, você bebia ou não? Você já estava em Alcoólicos Anônimos? Não. Eu catava papelão para beber. Eu catava 15 dias papelão, vendia o papelão, tinha dinheiro para beber 15 dias. Aí acabava o dinheiro, eu precisava catar papelão. Aí eu falava para minha ex-mulher, falei que eu, se eu não tomasse pinga ou gardenal, eu não dormia, né? Aí ela pegava, me dava o dinheiro para comprar o gardenal, eu ia no doutor César, ele me dava a receita dada, porque eu não tinha dinheiro para pagar mesmo, ele já sabia, me dava a receita dada, eu ia comprar o gardenal, tomava o gardenal e catava papelão. Vendia o papelão, tinha dinheiro, aí ia beber, bebia mais até acabar o dinheiro, depois acabava o dinheiro, ninguém vendia a pinga fiada para mim, eu comprava a pinga no final do turco, ali na 15 tinha um armazém ali, e ele vendia a pinga, né, para mim, eu comprava de garrafão. Aí eu comprava álcool no Bresciano, né? Porque álcool ele vendia, porque álcool não tinha quem proibir tomar álcool, né? Eu comprava álcool e tomava álcool mesmo, né? Álcool mesmo? Álcool Zulu? Álcool de limpeza? Ai, seu Pedro. Mas álcool não é pra beber, rapaz? Não é pra beber, mas não tinha outro recurso. O nego não vendia pinga pra você tomava álcool, doidão? Tomava álcool, porque eu costumei tomar álcool com o finado Joanão, lá da usina Bom Retiro, ele tomava álcool da Cardeira, né? Então eu ia lá, nós fazia doidão de álcool e tomava, eu e ele, né? E acostumei, aí foi assim que foi minha vida. Você tomava... Qual a quantidade de álcool que você tomava por dia? 2 litros. 2 litros de álcool Zulu por dia? Eu ia... Mas, seu Pedro, o álcool tem... A graduação alcoólica do álcool é 92 GL. Gay-Lussac. Significa que 92% daquela garrafinha ali é álcool puro. Mais que o dobro da pinga. É muito mais. E como é que você conseguia tomar 2 litros por dia? Mas deitado. Pra não cair. Pra não cair. Eu comprava 1 litro cedo, tomava ele até ali para 11 horas, depois deitava na cama, melhorava,
Aí ia lá, comprava outro litro, bebia deitado para não cair. Porque eu não conseguia beber e andar, tinha que beber deitado. Então, falava que eu bebia deitado para não cair. Aí parece que o dia que a primeira reunião que o senhor foi em Alcoólicos Anônimos, o senhor tinha tomado 2 copos. 2 copos de álcool. É. Álcool puro. Puro. Você virou 2 copos cheios de álcool e foi para a reunião de Alcoólicos Anônimos? Senhor? O companheiro, o finado companheiro que já faleceu, ele foi lá buscar eu, tinha tomado 2 copos de álcool. Pelo A amor de Deus. primeira vez que ele foi, eu já estava internado, tinha tomado Bebida. álcool e depois internado. A segunda vez tinha tomado 2 copos, fui para a reunião. Assisti a reunião, peguei a ficha lá, bêbado, e vim embora para casa. Cheguei em casa, o litro de álcool estava lá, a Tereza falou para mim assim, mas você não foi na reunião? Falei, não. Eu fui na reunião, mas ele não falou para mim que não posso beber. Só falou que é uma doença e eu vou morrer doente. Falei para ela, eu vou morrer doente. Tá certo, seu Pedro. Sabe por quê? Porque eles não falam realmente que você não pode beber. Porque, Não. na verdade, ninguém tem essa autoridade sobre outra pessoa. Não. Os companheiros de Alcoólicos Anônimos e o programa de Alcoólicos Anônimos é um programa que se fala sugerido. É. Então, são sugestões, né? Olha, companheiro, isso aí não vai dar muito certo, porque eu já fiz isso aí, não deu certo, né? Mas aí você não consegue obrigar, você pode amarrar o pingaiada na cama, que ele vai serrar o pé para ir comprar bebida, não tem jeito. Se você deixar, é que nem aquele filme, tem um filme de terror que é assim, né? Você bota uma algema no pé do cara e prende ele e bota 1 litro de álcool ali que ele não consegue pegar, 1 litro de pinga que ele não consegue buscar, ele vai pegar aquela serra que você deixou do lado e vai serrar o pé para ir buscar 1 litro, viu? Se ele não conseguir serrar Se ele não conseguir serrar o ferro, ele vai serrar o pé. Porque é muito forte a fissura. E a única pessoa que pode determinar que não vai mais beber é a própria pessoa, né? Por isso que eles falam que é uma doença. E que ninguém mandou você parar de beber. Eles só sugeriram, né, seu Pedro? Só sugeriram. E eu falava, eles falavam, é uma doença, e eu falava, vou morrer doente. Porque é incurável, é verdade. Vou morrer doente. Vai morrer doente mesmo. O senhor está há 31 anos sem beber, mas você vai morrer ainda com essa doença do alcoolismo. É uma doença incurável, Se eu Pedro. chegar, sair daqui, ele parar no barzinho ali, nós tomar pronto. Volta tudo. Aí volta tudo de novo. Mas eu, desde que eu entrei em Alcoólicos Anônimos, eu não bebo mais por uma coisa. Porque que beber eu tenho que entregar as fichas, né? E eu não queria entregar minha ficha. Parei de beber por isso. Você tem todas as fichas lá, né, Tem toda. seu Pedro? Tá no quadro lá, bem estacionada, tudo. Até as 2 fichas que você não pegou ainda já tá lá? Aquelas duas que você me deu, tá lá, guardadinha. Que eu tinha feito o plano com o meu chefe lá de cima. Poder superior que Deus? Que quando eu pegasse há 30 anos, podia me levar eu, né? Eu pego de 30 anos, falei pra ele, agora pode ir, né? Vem você me entrega as 2 fichas de 35 de 40. Eu falei, agora tem que renovar o prazo. O ouvinte não sabe muito bem como que isso funciona. É que a cada período de sobriedade, o Alcoólicos Anônimos tem umas fichinhas, né? Uma fichinha redonda com o símbolo do AA, que isso serve para comemorar o seu tempo sóbrio e para a pessoa continuar no propósito de não voltar a beber, né? Então, no primeiro ano de sobriedade, existe a ficha de 1 mês, que é uma fichinha amarela, a ficha de 3 meses, a ficha de 6 meses, 9 meses e 1 ano. Então, primeiro ano de sobriedade é muito importante essas fichinhas, e os companheiros têm muito apego com essas fichinhas e fica querendo assim, não, peraí, eu peguei a vermelhinha, agora eu quero pegar aquela lá. E aí você fica aqui sempre buscando a próxima ficha, né? E aí depois vem 2 anos, aí é anual, né? As fichas vêm 2 anos, 3 anos, até 10 anos. Depois dos 10 anos de sobriedade, as fichas começam a valer a cada 5 anos. Então, 15, 20, 25, 30 e 30 anos é a última ficha, que geralmente o pingaiada
gaiada não dura mais que isso, né? 30 anos de sobriedade, geralmente já tá muito velhinho, né? Porque demora para entrar em recuperação. Tá tirando campeão. Então, depois dos 30 não tem mais fichinhas oficiais de Alcoólicos Anônimos, você pode comprar lá na Irmandade. Mas aí a gente fez uma arapuquinha do bem, como a gente fala lá. Eu e Zé Luiz, que é o presidente da ADUSMEC, falamos: ó, esse Anuel já pegou a ficha de 30 anos. O que a gente pode fazer agora para ele continuar nesse pacto que ele faz com o poder superior dele, né? Então a gente mandou fazer. Eu trabalho numa gráfica, né? Todo mundo sabe. Eu imprimi lá uma ficha de 35 anos e uma ficha de 40 anos. E aí eu fiz um acabamento plástico nessa ficha e tal. E, enfim, ele ficou com uma ficha de 35 e uma de 40 que ele não pegou ainda. Muito e ele bem. Tem essa coisa dele botar a ficha que ele não buscou lá no quadrinho, que ele vê todo dia lá. E aí ele vai buscando essa sobriedade mais 5 anos. Mais 5 anos, parabéns. Ele achou que ele não ia pegar de 35, mas já tá 31,5. Já vai chegando nos 32. Daqui a pouco ele pega de 35. Parabéns, viu, seu Pedro? Parabéns, seu Pedro. Muito legal. Eu queria aqui mandar um abraço aqui para o senhor Arnaldo, que compareceu hoje na reunião, né? Que deu uma palavra lá com a gente lá, né? Que é de grande importância a presença dele. Gostaria de agradecer ele, que ele apareça sempre que puder lá na nossa Irmandade, porque ele é muito bem-vindo e é muito valioso o depoimento que ele dá e os conselhos dele, né? Muito legal. O senhor Arnaldo esteve aqui no programa Independência. O senhor Arnaldo, para quem não sabe, Arnaldo Divo Rodrigues de Camargo, o dono da editora M, dono da editora Nova Consciência, um empresário da cidade, muito conhecido, faz trabalhos voluntários em clínicas de recuperação. Ele é especialista em dependência química, formado pela USP e ajuda muita gente aí aqui na cidade de Capivari. Muitas pessoas, principalmente desse meio da dependência química e do alcoolismo, conhecem o seu Arnaldo. Graças a Deus, a Irmandade de Alcoólicos Anônimos aqui de Capivari, por sua consciência coletiva e pautada na 4ª tradição de AA, que cada grupo de AA é autônomo, decidiram por bem que todas as reuniões de AA fossem reuniões abertas, fossem reuniões que podem participar pessoas que não são membros da Irmandade, que são pessoas que não têm alcoolismo, não são alcoólicos, né? Então, isso acabou abrindo muito o leque do AA de Capivari. Eu acho muito bacana essa particularidade dos grupos de AA de Capivari abrirem as reuniões para reuniões abertas. Todas as pessoas podem ir para conhecer a Irmandade. Então aí todas as pessoas estão convidadas a conhecer uma reunião de Alcoólicos Anônimos, independente de ser ou não, né? Ter problema ou não com álcool. E o seu Arnaldo é uma pessoa que ajuda muita gente e ajuda muito nós lá do AA, né? Os membros do AA. Ele foi lá hoje na reunião, o pessoal gostou muito da presença dele. Ele fala com muita propriedade, com muita espiritualidade, né? Muito obrigado ao seu Arnaldo. E ele tá precisando voltar aqui no programa Independência. O dia que ele veio aqui foi o dia que mais tocou o telefone aqui da rádio, porque todo mundo fica curioso e fica perguntando, que ele instiga as pessoas, né? Muito legal. Obrigado, seu Arnaldo Rodrigues de Camargo. Ele falou que hoje, se desse, ele vinha aqui ver. Que é uma coisa que as autoridades da cidade deveriam abrir mais os olhos e para ficar atento, porque não falta um programa como esse, né? Eles deviam incentivar mais, né? Porque é muito importante, sabe? Porque onde não há dependência, não há doença e não há gastos desnecessários, né? Com coisas desnecessárias, que seria, na realidade, uma doença que a pessoa vem adquirir. Então, todo dependente que fica doente é uma doença desnecessária, que poderia ter sido evitada, né? Por diversas maneiras, mas no caso aqui gira em torno da Irmandade de AA, né, que eu acho que é uma coisa muito importante, que nem o nosso colega está aqui, o seu Pedro, há mais de 31 anos, né, já sóbrio na Irmandade. É uma coisa realmente, para mim, que estou há 4 meses e meio, é uma coisa que me emociona muito. E então eu
queria mandar um recado a todas as pessoas que estão ouvindo aí, que não temam pedir ajuda, sabe? Que eu demorei muito tempo para reconhecer que eu era essa pessoa, esse adicto, esse dependente, no caso, isso só atrasou a minha vida, né? Então, não tenham, não se restringam a ir para a Irmandade, a frequentar uma reunião, mesmo aquele que não é um dependente de álcool ou de droga, vá para conhecer, porque geralmente a gente conhece alguém da família ou algum amigo, então lá tem vários telefones, lá fica aberto o dia inteiro, uma pessoa pode pegar um cartão ali, o atendente, e entregar um cartão com vários telefones dos companheiros do AA, e a pessoa pode esclarecer uma dúvida numa hora de desespero, a pessoa não tem com quem falar, e lá é o lugar certo para a pessoa se encontrar e buscar uma solução, como eu já encontrei a minha, e como o nosso colega que está há mais de 31 anos. Então basta a pessoa querer, não ter medo e frequentar a reunião, que dá certo. Boa tarde a todos. Maravilha, aí. Rodrigo. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, seu Pedro. Lembrando que a linha de ajuda de Alcoólicos Anônimos aqui em Capivari, o prefixo é 19, 9 no começo, 96411839, linha de ajuda de AA aqui em Capivari. O programa Independência, a voz da recuperação, vai ficando por aqui. Pedimos desculpa aos nossos ouvintes que pela nossa falta de profissionalismo, afinal, aqui somos todos recém-chegados ao rádio, né? Somos todos amadores ainda, mas fazemos o máximo para levar informações, porque o programa Independência acredita que o segredo da dependência química e da dependência alcoólica e da dependência emocional também é informação. Quanto mais informação as pessoas têm a respeito, para começar, é uma doença, né? Isso já é uma informação. As pessoas pensam que é sem vergonha, pensam que é vagabundo, Exatamente. Pensam que é ladrão, pensam que é mentiroso. Pode até estar sendo tudo isso, mas não é porque a pessoa e sim ela está movida por uma doença, ela está nesse estado de mentira, nesse estado de vagabundagem, nesse estado de, enfim, né? Todos aqueles adjetivos e muitos outros que a gente poderia citar um monte aqui. Então é uma doença, o alcoolismo é uma doença, a drogadição é uma doença, ou a dependência química também é uma doença, né? Assim como também pode ser uma pessoa diabética. Ele tem que continuar fazendo o tratamento dele. Diabético não pode comer açúcar. Alcoólatra não pode beber. Ponto. Ele é alérgico, né? É isso aí. Programa Independência, a volta da recuperação agradece a presença de todos neste domingo maravilhoso, ensolarado de Capivari City. Obrigado a todos, um beijo no coração. Ficamos por aqui. Vou deixar uma música da hora aí para vocês ouvirem. E logo mais, programa Tardes Sônicas. Um abraço, um beijo do Bozo. Você ouviu o programa Independência, a voz da recuperação, uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa 106,3. Até domingo que vem, com mais informações a respeito de dependência química e alcoolismo. Obrigado, até mais!